Oi, gente, a paz de Jesus, tudo jóia? Bom, vamos falar agora sobre a primeira carta aos Coríntios, tá bom? Hoje, né, dia 13, nós começamos a ler a primeira carta aos Coríntios, é uma carta que tem 16 capítulos, e logo em seguida a gente já começa a segunda carta aos Coríntios, que tem mais 13 capítulos, então praticamente um mês lendo a carta de São Paulo aos Coríntios. Antes de falar da carta, nós vamos falar um pouco da cidade de Corinto. A cidade chama Corinto. Essa cidade de Corinto é uma cidade muito importante, é uma cidade muito grande, é uma cidade que tem 2 portos, né, que passam muitos navios por lá. E por conta disso é uma cidade muito próspera, mas também com muitas influências de vários povos. Muita gente mora lá. No ano 400 antes de Cristo, Platão, aquele famoso filósofo, ele já falava de Corinto. E ele falava assim, Corinto é uma cidade rica, refinada e corrupta. Então, no ano de 146 a.C., os romanos dominaram Corinto e acabaram com Corinto. No ano 44, mais ou menos, antes de Cristo, Júlio César, um ditador romano, reconstruiu Corinto. E rapidamente, até pela posição dela, pelos portos e tudo mais, rapidamente a cidade cresceu novamente. Tanto que na época de Paulo já havia 500.000 pessoas em Corinto. Olha, a população de Rio Preto, 500.000 pessoas lá para o ano 50 depois de Cristo. 500.000 pessoas em Corinto, tá? Só que por tudo isso que eu falei, né, pela posição dela, por ser uma cidade comercial, com 2 portos, com vários povos, de várias culturas, a cidade era uma bagunça, né, uma bagunça. Ela era muito conhecida, Corinto, por 4 aspectos. Primeiro, por suas construções bonitas, principalmente os templos de Apolo e de Afrodite. Uma outra característica dessa cidade, que ela era muito conhecida, é pelo intenso comércio, né, entre os maiores centros comerciais do mundo antigo. Também pelos famosos jogos istmicos. Assim como nós temos as Olimpíadas hoje, naquela época tinha esses jogos istmicos. E Corinto sediava esses jogos, os atletas, os gregos, né? Eles faziam ali esses jogos e Corinto era conhecido por isso. E também, presta atenção, a cidade era muito conhecida pelo culto ao prazer, ao sexo e à depravação sexual. A prostituição era muito normal. Presta atenção. Tanto a prostituição sagrada quanto a prostituição profana. Prostituição sagrada, justamente por essas culturas de outras religiões que tinham como práticas normais a profanação do sexo, né? Essa prostituição. Bom, presta atenção em todo esse contexto porque vai ajudar a gente a entender o conteúdo dessa carta, tá? Lá em Corinto existiam algumas comunidades cristãs que se reuniam em casas de pessoas. Por exemplo, no capítulo 1 aqui de Corinto, que nós lemos hoje, a gente vê ele falando de Cloé, né? Pessoas da casa de Cloé, no versículo 11. Então, Cloé era um lugar, uma casa que tinha uma comunidade, depois
Áquila e Priscila e outras pessoas. Eles tinham Apolo, tinham esses lugares aí onde as pessoas se reuniam para participar, né, das reuniões. Eram pequenas comunidades residenciais. Não tinha uma grande comunidade cristã, e sim várias pequenas comunidades nas casas. Isso era um problema. Por quê? Porque a cidade era muito eclética, né? Tinha muitas pessoas, tinham pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas miseráveis, pessoas livres, tinha escravos, tinha judeus convertidos, tinham gregos, tinham pagãos, tinha um monte de gente que ouviam a palavra de Deus e se convertiam ao cristianismo, mas não deixavam de imediato as suas práticas. Sabe aquele negócio de homem novo, mas com costume velho, né, com práticas velhas? Era mais ou menos isso que acontecia em Corinto. Então Paulo pega pesado mesmo em alguns aspectos. O primeiro aspecto que a gente vê ele pegando pesado é logo aqui no capítulo 1, quando ele fala assim, dos partidos, das divisões entre as igrejas. Cada comunidade, né, residencial que eu falei, eles tinham rixas entre eles não viviam uma perfeita comunidade. Vez ou outra, todas essas pequenas comunidades se reuniam para uma reunião maior, como se fosse a celebração da Eucaristia. Então ali eles percebiam uma certa divisão. E Paulo vai combater isso. Tá? Inclusive, Paulo, aqui no capítulo 1, percebe que as pessoas que participam daquela comunidade, da casa do fulano, que foi batizado pelo fulano, dizem que segue o fulano e não Jesus Cristo. Aí, as pessoas que foram convertidas e participam da outra comunidade, na casa do ciclano, eles dizem que seguem o ciclano e não Jesus Cristo. Então, Paulo vem falar, olha, que não haja divisão entre nós. Todos nós seguimos a Cristo, porque ninguém morreu por nós, somente Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro intuito da carta. Inclusive, uma coisa interessante, no capítulo 5 dessa carta aqui, faz referência a uma carta anterior que Paulo havia escrito. Mas essa carta se perdeu, então é chamada inclusive de carta perdida. No capítulo 5, versículo 9, está escrito assim, ó: eu vos escrevi em minha primeira carta que não tivesseis relações com devassos. Mas essa carta se perdeu, tá? Então essa primeira carta de São Paulo aos Coríntios, na verdade, já é a segunda carta, né? Bom, um outro ponto que Paulo pega pesado é em relação à sexualidade, à vida sexual, ao celibato, à virgindade, ao casamento, aos relacionamentos, né, promíscuos. Justamente por isso, por as pessoas que estavam se convertendo ainda trazia os costumes das suas religiões pagãs, das suas religiões que tinham esses costumes. Então Paulo pega pesado. Uma outra coisa que Paulo pega pesado é em relação aos dons, a utilização dos dons carismáticos. Ele dedica 3 capítulos, o 12, 13, 14, para falar dos dons carismáticos. Porque quando todas as pequenas comunidades se reuniam, percebia-se ali uma disputa de dons. Então Paulo vem ordenar tudo isso, tá? Então esse é o intuito. Gente, Corinto era uma cidade grande. Imagina Rio Preto. Imagina um povo com vários tipos, né, de descendência, com vários tipos aí de práticas, que começam a participar da igreja, se convertem, mas não deixam ainda suas práticas. Era assim. Então Paulo tem que ser firme nesses aspectos. Um outro aspecto que ele pega também pesado é em relação à participação das mulheres ali. Veja, os judeus achavam que o homem valia mais que a mulher. Já os gregos achavam que não.
que não importa se era homem ou se era mulher, o importante é a capacidade da pessoa. E de repente ele se vê ali, a hora que ia juntar todo mundo, uma comunidade que era mais de grego, não entendia a comunidade que era mais de judeu. Então Paulo começa a colocar, então o homem não vai cortar o cabelo, ou vai cortar o cabelo, não vai usar chapéu, ou vai usar o chapéu, a mulher não vai usar o véu, vai usar o véu, não vai cortar o cabelo. Ele começa a colocar ordem nas coisas, de acordo com o costume de 2000 anos atrás. Então não leia isso e fala, nossa, como ele é machista. Não, existia uma situação que precisava de ordem. Ele precisava colocar ali um rumo para eles, entendeu? E pessoas vinham recém-convertidas de outras práticas religiosas, ok? Então, não leia aqui e fala, nossa, como Paulo era bravo, como Paulo era machista, como Paulo era... Não, Paulo estava tentando colocar ordem numa situação caótica, numa cidade terrível, com uma promiscuidade, com uma diversidade religiosa, com pessoas que se convertiam a Jesus, mas ainda não tinham abandonado as práticas anteriores. Então Paulo começa a colocar uma ordem aí. Tá? Ele fica 1 ano e meio mais ou menos ali, aí depois ele sai e ele escreve a carta para continuar, né, falando com eles. Ele vai no ano 50, mais ou menos, para Corinto. E ele vai se hospedar, ele vai para Corinto depois que ele tentou fundar a comunidade em Atenas e não foi bem recebido em Atenas. Então ele vai para Corinto sozinho, sem dinheiro, e aí ele se hospeda na casa de Áquila e de Priscila. Esse casal ele tinha conhecido em Roma. Áquila e Priscila foram expulsos de Roma. E lá ele começa a trabalhar na mesma profissão deles, para ganhar o sustento, e começa a evangelização. E aí ele começa... outro assunto que é bem falado aqui é sobre a ressurreição dos mortos. Tinha gente que não acreditava na ressurreição dos mortos. Então Paulo precisa fazer uma catequese, explicar certinho como que funciona, como é que vai ser. Ele fala de Jesus, ele fala que se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais dignos de pena, e começa a colocar um monte de coisa. Ó, eu estou vendo aqui... a desordem nas celebrações. Quando se reuniam todas as pequenas comunidades, primeiro eles faziam a partilha da comida, depois eles faziam a celebração da palavra, a partilha da palavra, o ensinamento, e depois a Eucaristia, a partilha do pão e do vinho. Então ele precisa colocar uma ordem nisso, porque tinha gente que esbanjava, tinha gente que não tinha nada, tinha gente que era rico, tinha gente que passava necessidade. Então, presta atenção e tudo que você lê, tenha em mente isso. Corinto era uma cidade complicada. Haviam várias pequenas comunidades residenciais e Paulo precisava fazer unidade entre todas elas, fazer com que todas as pessoas de culturas diferentes pudessem aceitar o mesmo Deus e se amar, se aceitar umas às outras. Gente, 13 minutos e meio está muito grande. Tchau, fica com Deus, Deus abençoe, boa leitura e vamos lá.